aleto ácido. De novo lá, ó, derivados de ácido, né? Ah lá, derivados de ácido carboxílico. Nomenclatura. Você vai ter, então, como prefixo, você vai colocar cloreto ou algum aleto, ó, cloreto, brometo, fluoreto, depende do aleto que tiver ligado. O que é aleto? É um composto da família aqui, do cloro, bromo, algum composto eletronegativo assim. Então, isso é um aleto. Então, você vai colocar o aleto de prefixo, a saturação e vai colocar oíla. Então, vamos ver os exemplos. Cloreto de etanoíla, MET-ET, etanoíla. Esse daqui, MET-ET prop, cloreto de propanoíla, ou ó, propionila. Então, mas só esse nome aqui, ó, cloreto de etanoíla e cloreto de propanoíla, já está bom demais. Anidridos. Anidrido, gente, o nome vem de perda de água. Anidrido, perdeu água. São também derivados de ácido carboxílico. Eles provêm da desidratação de ácidos. Então, olha aqui como é que se forma o anidrido. Você vai ter duas moléculas de ácido. Ó, essa é uma molécula e essa é outra. É o ácido acético, lembra lá? O famoso. Esse ácido, ó, você vai juntar a hidroxila dele com o hidrogênio do outro e vai fazer uma ligação aqui entre eles, ó. Vai formar o anidrido acético. Tá vendo? Você perde água. É um fenômeno de desidratação, formando o anidrido acético. O que é o anidrido, então? Quando tiver grupo funcional C dupla O, O e outro C dupla O. Que isso aqui forma-se quando você perde água. Então, esse é o grupo funcional do anidrido. Os anidridos, gente, o nome deles, como que coloca? Você vai colocar, então, menor cadeia, tracinho maior cadeia e o oico. Então, esse aqui, por exemplo, ó, anidrido etanoico. Por quê? MET-ET. MET-ET. Os dois lados são simétricos, tá vendo? Então, você pode falar simplesmente anidrido etanoico ou acético. Depois, anidrido etanoico, aqui, né? MET-ET. Propanoico, MET-ET prop. Olha lá. Segue aquela mesma coisa que a gente já viu. Menor cadeia, maior cadeia. E você coloca o anidrido antes. E esse daqui, por exemplo, que é um pouco mais complexo aí, né? Então você vai colocar anidrido na frente para representar que é um anidrido. Propanoico, porque é o menor, ó, MET-ET prop. Propanoico. Aí depois vem MET-ET prop butpent. Só que nesse pent, na posição 2, ó, 1, 2, tem um metil. Então, 2-metil pentanoico, tá bom? Mas é muito complexo isso aqui, não se preocupem muito. Os anidridos, geralmente, assim, pelo que eu estou observando, não caem muito, mas é bom vocês ficarem espertos também com eles. Amina, essa função também é muito importante, função amina, que tem um NH2, ou NH, carbono, depende muito. Você tem que ter um nitrogênio ligado a carbono. Então, você tem várias classificações de amina. Você vai ter amina primária, amina secundária, amina terciária. E primária é quando essa amina ela está ligada, tá vendo? Apenas um carbono. Se ela estiver ligada a dois carbonos, ó, 1, 2, é secundária. Isso aqui é diferente do que a gente viu para os álcoois. Cuidado, aqui é quantos carbonos estão ligados na amina. Não depende de qual o tipo de carbono que ela está ligado. Então depende só da quantidade de carbono que está ligado nela. Então, ó, um carbono ligado a ela, primário. 2 carbonos, secundário. Se ela estiver ligada a 3 carbonos, terciária. Como que você coloca a nomenclatura dessas aminas? Você coloca os grupos em ordem alfabética, mais amina. Então é tranquilo. Metilamina. Etil, metilamina. E etil, metil, propilamina. Isso aqui é em ordem alfabética, tá bom? Não é mais aquele negócio de maior e menor. Aqui é na ordem alfabética mesmo. Então, que nem esse aqui, o etil, vem antes do metil. Então, você vai colocar ele antes, né? Etilmetilamina, etil, metil, propilamina, tudo em ordem alfabética e amina no fim. E agora tem amida. Também tem que diferenciar esses dois. Amida. Amida é o que tem C dupla O NH2. Então,
esse nitrogênio está ligado a uma carbonila, que é um C-O. A amina que a gente viu antes é mais simples, é apenas um nitrogênio ligado a carbono. A amida é um nitrogênio ligado a carbonila também. Todo esse grupo aqui é o grupo amida. Então, muito cuidado quando você vê o nitrogênio na cadeia também, você vai ver em qual carbono que ele está ligado. Se ele está ligado num carbono que tem C-O, vai ser uma amida. E se ele estiver ligado num carbono que é simples, né? Que está ligado a outros carbonos só, vai ser uma amina, que a gente viu antes. A classificação, então, dessas amidas, gente, ó, nitrogênio ligado a apenas um carbono, amida primária. Nitrogênio ligado a 2 carbonos, amida secundária. E aqui, ó, o nitrogênio está ligado a 2 carbonos e a esse hidrogênio também, tá bom? Não é o hidrogênio que está ligado aqui. Esse hidrogênio está ligado com o nitrogênio. O nitrogênio vai fazer 3 ligações sempre, gente. Então também tem isso, né? O carbono faz 4, o nitrogênio faz 3, o oxigênio faz 2 ligações. Então segue esse padrão. E tem também as amidas terciárias, ó, que é quando o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, né? 1, 2, 3 carbonos. E como é que coloca nomes então nessas amidas, gente? Ó, a gente vai ter grupos em ordem alfabética, mas amida, de novo, como a gente estava vendo lá para as aminas, né? Funciona a mesma coisa, só que agora é amida no fim. Então esse aqui, ó, MET-ET, etanamida. Grupos funcionais nitrilo agora, gente. O que é isso? C-tripla-N ligado a uma cadeia carbônica. Qual que é a nomenclatura dessas nitrilas, então? Você vai colocar o nome do hidrocarboneto normal, como a gente viu lá na aula anterior, mais nitrila. Então tem um carbono só, ó, metano-nitrila, etano-nitrila, propano-nitrila. E veja que ela está sempre também nas extremidades das cadeias, né? Porque, olha só, o carbono ele já faz 1, 2, 3 ligações com nitrogênio. Então ele só pode fazer mais uma com outro carbono. Também vai estar nas extremidades das cadeias. Nomes usuais. Cianeto, ó. C-tripla-N também é chamado de cianeto. Então, cianeto de metila, cianeto de etila, cianeto de propila, tá bom? Outra função orgânica, nitrocomposto. Nitrocomposto é o N-O-O, que ele pode ser assim, né, arranjado espacialmente, ou simplesmente NO2 ligado a carbono. Qual que é a nomenclatura, então, desses nitrocompostos? Você vai colocar o nitro mais o nome do hidrocarboneto. Nitrometano, apenas um carbono. E esse aqui, gente, ó, que é uma cadeia maior. Então você vai começar a numerar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, mais perto da função, né? 2, nitro, MET-ET, propibut, pent, pentano. Função aleto orgânico, você vai ter um halogênio, que é da família 6A, ligado à cadeia. Como que vai pôr nome nesses aletos orgânicos? Você vai colocar o nome do halogênio mais o hidrocarboneto. Então, olha só, um aleto é, por exemplo, o quê? Cloro, bromo, iodo, da família 6A. Vocês vão ver isso lá com a Daniela, as famílias da tabela periódica. Então, ó, esse aqui, por exemplo, propano, MET-ET, prop. Então, você coloca 2, bromo, propano, porque o aleto está na posição 2. E esse aqui? Vai numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser 2 cloro, o nome do aleto vem antes, tá vendo? Do substituinte, que é o metil. 2 cloro, 3 metilpentano. E o nome usual deles, ó, cloreto de metila. Por exemplo, né, se for mais simples assim, ou então se fosse 2 carbonos, cloreto de etila, e assim por diante. Esses aletos orgânicos, gente, são muito importantes também. Antigamente, eram usados muito esses gases aqui, que são os CFCs. Acho que vocês já devem ter ouvido falar. Clorofluorcarbonetos. Esses gases aqui são perigosíssimos. Por quê? Porque eles destroem a camada de ozônio. Antigamente o pessoal não sabia disso, então colocava isso em aerossóis, desodorantes, sabe que tem os sprays. Também usava como como gás de refrigeração nas geladeiras, naqueles caninhos da geladeira, né, que passa um gás. Então era usado também. Hoje em dia já não usa mais isso, porque eles foram também um dos grandes responsáveis aí por destruir a nossa camada de ozônio. Hoje ela já está em recuperação, né? Então fiquem atentos aí com questões sobre clorofluorcarbonetos.
não são mais utilizados hoje em dia e destroem a camada de ozônio. Por que clorofluorcarbonetos? Você vai ter cloros e fluors ligados a carbono. Clorofluorcarbonetos. E são haletos orgânicos. Ó. Você tem halogênios, né, da família 6A ligados a um carbono. Opa! Agora, finalmente, né, vem as questões propostas. Essa aula aí é uma aula extensa, é uma aula longa, eu sei. É uma aula que tem muitos detalhes. Mas vamos ver como que isso aqui cai na prática, né? Como que os vestibulares cobram isso? Para vocês verem ali onde vocês têm que focar. Então, funciona do mesmo jeito, né? Separa aqui o vídeo, faz o exercício, depois a gente vai corrigindo um por um. Vou dar um tempinho, né? Vou dar um tempinho, não. Separa o vídeo aí e faz. Questão 1. Questão 2, questão 3, questão 4, questão 5, e é isso. Agora vem o gabarito dessas questões. Olha lá, questão 1, letra A, questão 2A, 3E, 4C e 5C. Dúvidas, podem perguntar e tudo mais, né? Se tiverem, pode mandar, gente, o WhatsApp. Não tenho medo, tá bom, de perguntar, que é muito importante a gente tirar as dúvidas. Agora eu vou corrigir uma por uma com vocês essas questões. Então essa aqui, ó, primeira questão, caiu no Enem de 2015. Eu não vou ler tudo isso aqui, né? Eu vou ler o enunciado, vamos ver se dá para responder só com ele. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são, respectivamente... Então a gente vai ter que dar uma lida, né, para ver qual que é o de trilha e de alarme. Ó, para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica trilha, composto A. Pronto, então o A é de trilha e o B é de alarme. Então, quando ele fala assim, respectivamente, ele quer saber na ordem que foi falado. Então, ó, primeiro o de trilha, depois o de alarme. Qual que representa o de trilha? Então, o de trilha a gente viu que é o composto A. O que é essa funçãozinha aqui, gente, no composto A? Você tem um CH2 e nesse CH2 está ligado um OH. Você tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Tá vendo? Esse carbono não faz ligações duplas ou triplas, é só o do lado que faz. Cuidado. Esse aqui não faz, ó. Então, OH ligado a carbono saturado, função álcool. Então, o primeiro é álcool aqui, ó. Ó, já dá para matar essa questão só na primeira, né? Então, seria a letra A. Vamos confirmar mesmo? Então, gente, o composto B. Aqui, às vezes, eles colocam na fórmula estrutural condensada, né? Que é para dar uma confundida aí, mas não sejam confundidos. Você vai ter, quando você vê assim, ó, C, O e outro carbono, é uma função éster. Você tem que imaginar isso assim, ó. Sua cabeça tem que traduzir, né, essa fórmula assim. Então, ó, carbono, depois já vem um outro carbono, C, dupla O, esse CH2 aqui, ó, CH e 2-metil. Então, a cabeça de vocês, quando vê uma fórmula estrutural condensada, ela tem que traduzir assim, né, para você poder aí saber que é um éster. Então, COO, C de novo, é um éster. Então, letra A, álcool e éster. Agora vamos para a questão 2, ó, caiu no Enem de 2017, é recente. E ele fala sobre a ozonólise, né, que é uma reação importante com o ozônio, que é o O3 e tudo mais. Então ele fala assim, ó, ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos. O que é uma ligação dupla dissubstituída, gente? A que você tem dois substituintes, dois carbonos nessa ligação dupla. E ligações duplas terminais, aquela no fim da cadeia. Ou ligações duplas apenas com um substituinte geram, ó, aldeídos, como é o caso da reação que ele deu aqui, ó. Essa ligação dupla que ele deu, ó, aquela é monossubstituída, tá vendo? Só tem um carbono ligado a ela e um hidrogênio aqui no caso. Só que esse hidrogênio não conta. O que conta é o carbono ligado. Então é monossubstituída e essa daqui é terminal, tá vendo? Só tem apenas H2. Então, tanto nessa parte de cá que quebrou a ligação, quanto nessa parte de cá, vão se formar aldeídos, que foi o que ele disse, né? Ligações duplas terminais, ó, isso aqui é uma dupla terminal, ou monossubstituída, dão origem a aldeídos.
Então ele coloca aqui o reagente, essa setinha que indica a reação, O3, que são os reagentes, água, catalisador com zinco. E aí formando o propanal, quebrou aqui, ó, formou o aldeído, C-O-H. E o metanal. Aí ele dá um outro composto, né, considera os ozonólitos do composto 1-fenil-2-metil-prop-1-eno. Deu esse composto aqui. Ele falou para você ver quais são os produtos que serão formados nessa reação. Então você vai fazer a mesma coisa que ele te mostrou ali que você tem que fazer, né? Ele sempre vai dar essas reações, né, para você fazer analogia assim, quando tiver reação, tá? Fiquem tranquilos. Então vamos fazer analogia. Essa é uma ligação dupla, gente, dissubstituída. Ó, tem 2 carbonos ligados nela. O que ele falou aqui em cima? Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas. Opa, então vai gerar uma cetona esse lado. E esse daqui é uma ligação dupla monossubstituída desse lado. Então esse lado vai gerar um aldeído. Então olha só, imagine aí uma tesourinha, né? Cortando essa ligação, vai formar do lado esquerdo um aldeído, C-O-H. E desse lado aqui, ó, vai formar uma cetona. Tá vendo? Então forma um aldeído, porque era uma ligação monossubstituída. E desse outro lado aqui vai formar uma cetona, C-O, CH3, CH3. E como é o nome desses compostos, gente? Ele perguntou, ó, com base nos nomes. Esse daqui é o benzaldeído, tem um grupo aldeído ligado num benzeno. E esse aqui é a met-et-prop, propanona. Então, benzaldeído e propanona é a letra A, esse aqui. Então, fazendo analogia, né, com essa reação aí que ele passou, a gente conseguiria responder essa questão. Esse daqui, ó, caiu na FUVEST de 2018, bem recente também. Então ele fala, né, substâncias utilizadas desinfetantes, é o perácido de fórmula tal. E ele fala que forma um composto 1 aqui em água, que representa o equilíbrio. Ao abrir o frasco desse desinfetante comercial, é possível sentir o odor característico de um produto de uso doméstico. Esse odor é de... Então o que forma aqui, gente? Outra reação, né? Observem, vocês têm que ver o que está faltando nos produtos, né, que tem no reagente. A gente sabe que o número de átomos que tem aqui nesse reagente tem que ser igual ao que tem no produto. Então vamos ver o que está faltando aqui, ó. Aqui, um oxigênio daqui, ele vai lá para a água, ó, formando a água oxigenada, né, o peróxido de hidrogênio. Tá vendo? Um hidrogênio daqui vem para cá. E é isso que muda, né? Ó, H2O2, perde esse oxigênio daqui do perácido, vai ficar como isso aqui? Esse ácido aqui. Tá vendo? Por questão de balanceamento, daria para ver que se forma esse ácido. E como que é o nome desse ácido, gente? Met-et, ácido etanoico. E o que ele fala aqui então? É amônia? Não é amônia. Álcool comercial também não é um álcool. Acetato de etila é um acetato, mas não é de etila, né? Não é um éster. Cloro, presente em produtos alvejantes, também não é. E ácido acético ou ácido etanoico, presente no vinagre. Essa última letra aqui, letra E. Met-et, ácido etanoico ou ácido acético. Então, ó, vocês teriam que observar que a perda de um oxigênio, geralmente, gente, nos perácidos, eles têm 2 Os assim, e um deles vai ser perdido mesmo, porque é muito instável essa ligação e tudo mais. E aí forma-se o ácido acético. Questão 4 da VUNESP. Assinale a denominação errada. O que está errado aqui, então? Vamos ver? Isso daqui é um éter? É um éter, né? A gente tem um oxigênio entre carbonos. Não importa se esse carbono está fazendo ligação dupla ou não. É um oxigênio entre carbonos, é um éter. Isso daqui é uma amida. Nitrogênio ligado a carbonila é uma amida. E esse daqui, será que é um fenol? Ó, cuidado com isso. Ele não é um fenol, porque, gente, o fenol, lembra lá, os álcoois são ligados direto no
no anel benzênico. Aqui ó, tem esse carboninho antes, então não é um fenol. Essa é a alternativa errada, então você ia assinalar ela. E esse daqui é um haleto de alquila. Isso daqui, gente, a fórmula condensada, ó, mesma coisa de fazer isso. Um carbono ligado a outros 3 carbonos, CH3, CH3, CH3 e um Br. É um haleto de alquila, um haleto ligado num grupo alquila. E esse último aqui, ó, é um éster mesmo, né, ó. C dupla O, O, carbono, carbono. É um éster. Então a alternativa errada seria a alternativa C, porque ele não é um fenol. O fenol é quando o OH ele está ligado direto no anel aromático. Última questão. Essa questão aqui não é de nenhum vestibular, mas ela é muito interessante porque ela engloba várias funções orgânicas e os vestibulares geralmente cobram assim. Eu só não coloquei mais questões hoje, senão a aula fica longa demais, né? E também tem questões que envolvem funções orgânicas, isomeria. Então eu vou deixar para passar um pouquinho mais para frente para vocês, tá? Que a próxima aula vai ser de isomeria, aí a gente fecha a química orgânica, dá para passar mais questões. Então ele fala assim, ó, com base na constituição do Viagra, apresentada acima, pode-se verificar a ausência de grupo funcional relativo à função orgânica. Então ele quer saber o quê? Qual o grupo funcional que não tem aqui? Tem amina. Vamos ver? Vamos ver a estrutura desse aqui, que é o Viagra. Tem amina, ó. Olha aqui uma amina terciária. Nitrogênio ligado a 1, 2, 3 carbonos. Amina terciária. Tem éter. Vamos ver se tem éter. Opa, isso aqui é um éter, ó. CO, CH2, CH3. Então, oxigênio entre carbonos é um éter. Então, tem também. Tem aldeído? Vamos ver. Aqui será um aldeído? Não, aqui é o que? C dupla O, OH, ácido carboxílico. E aqui, mesma coisa, ó, C dupla O, OH. E aqui, COH, álcool. E aqui, C dupla O, OH. Então não tem aldeído, gente. Isso aqui que vocês iam marcar, ó. PAN, não tem aldeído. Para ser aldeído, teria que ser como aqui? COH. Porque aí seria C dupla O, H, simplesmente. Tá bom? Então tem ácido e álcool, tem. O que não tem aqui é o aldeído. Então vocês marcariam esse. Não tem a função orgânica aldeído. Então, essa foi a nossa aula de hoje, gente. É uma aula extensa, né, que tem bastante coisa aí, mas vocês viram a maneira que cai ali para identificar funções orgânicas, os nomes aí de algumas funções mais simples, na forma de reação também para você ir fazendo analogias, né, e comparando com a reação que acontece ali, fazer para um outro composto. Então, é dessa maneira que cai as funções orgânicas nos vestibulares, tá? Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp, me pergunta, tá? Estou totalmente aberto às perguntas e tudo mais. Não fiquem com dúvidas, é o importante. Não fiquem com as dúvidas, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.